Você não terá nada, mas será feliz. Quem se lembra dessa campanha promovida e meio que mocosada depois, colocando a imagem aí de um jovem todo feliz, pensando, ai que legal, como eu sou otário, eu sou uma ferramenta das grandes corporações, que bacana. Eu quero conversar com vocês sobre como as grandes corporações, sobretudo aquelas ligadas ao setor de tecnologia, direta ou indiretamente, já vem faz um tempinho implantando aquilo que é uma das bases do grande reset, que é a retirada dos seus direitos. No caso, os seus direitos como consumidor, o seu direito de propriedade, em favor de um punhado de bilionários espertos, como sempre, e aliados a grandes estruturas de poder do Estado. Conhece o nome disso, né? E depois chamam a gente de fascista. É sobre isso que nós vamos conversar. Em 3, 2, 1. SDB Flash. Hoje o seu Saindo da Bolha tá feliz. Tá feliz mesmo? Aconteceu uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer com a gente. Apesar da retirada do X, que deixou a gente meio na lona, né? Nós tivemos a super notícia de que nós íamos passar a fazer conteúdo exclusivo lá para a Bárbara do Te Atualizei. Aliás, já estamos fazendo. E agora uma outra pessoa que eu sempre admirei muito, que é o PH lá do PH Vox, chamou a gente interessado em publicar a versão impressa de um dos nossos e-books pela editora dele. O livro é o Manual do Guerrilheiro Anti-Woke, mas eu vou deixar o jabá mais para o final do episódio, como sempre, porque sempre teve gente que perguntava pra gente se a gente ia ter a versão impressa dos nossos e-books, etc. A gente respondia, não tem como, porque tem que gastar uma graninha e a gente não tá podendo, né? Mas agora tá tudo na mão do PH. E isso deixou a gente duplamente feliz. Mas vamos lá. Existe uma coisa que as gerações mais novas reclamam, e elas têm razão de reclamar, que é o fato de faltar grana. A geração Y, especificamente, vai ser uma geração mais pobre que as gerações anteriores, infelizmente, e provavelmente a Z também. Imóveis estão de fato mais caros, fazendo com que essa turma não consiga comprar sua casa, principalmente se morar nos grandes centros. Carros estão absolutamente caros se comparados com 2, 3 décadas atrás. Carro era uma coisa caríssima quando eu era moleque, depois ficou mais acessível e agora está saindo do controle de novo. Isso, claro, me lembra muito a frase: você não terá nada, mas será feliz. Mas ainda não é o caso. Junte a isso o fato de, durante muitos anos, subrepticiamente tenha sido vendido para a moçada que o que é da hora é você não ter nada. Que o barato é, sei lá, virar fotógrafo e viajar pelo mundo, ser um nômade digital, sei lá, chama como quiser. Que é, na verdade, gente, mais uma venda frequente e constante de desapego de duas coisas. Desapego da família e do conceito de propriedade. Afinal de contas, para rodar pelo mundo, você não precisa ter nada. Outra coisa que reduziu foi a abundância, vamos chamar assim. Evidentemente que o capitalismo trouxe uma redução gigantesca na pobreza. Foram bilhões de pessoas que escaparam dessa praga. Para quem está mais para lá do Cabo da Boa Esperança como eu me lembro bem, no entanto, que a alimentação era uma coisa bem mais acessível em termos de valores. Tinha muito menos opção, é verdade, mas eu lembro da minha casa, apesar de ser uma classe média assim, bem meia boca, havia uma grande fartura de alimentação. Hoje tudo é porcionado, pequeno, com preço alto, principalmente nas grandes cidades, onde mora a maior parte das pessoas. Então, para a maior parte das pessoas. Enfim, antes, pouca variedade, muita quantidade. Versus hoje, muitas opções de baixa qualidade, que estragam o orçamento. Isso força as pessoas a gastarem mais, em última análise. O jovem, um cara de 18 anos, 20 anos, que entrava na universidade como eu, não tinha conta de celular, não tinha conta de internet, não tinha Netflix, não tinha Prime, não tinha pagamento recorrente de app nenhuma. Existe uma série de aspas, comodidades hoje em dia, que são de pagamentos recorrentes, tá? Que não existiam naquela época e que, não existindo antes, geravam aí um superávit, um pouquinho que fosse no orçamento, ou no mínimo acabava deixando as coisas meio no 0 a 0. Sem as despesas recorrentes, sobrava dinheiro para consumir. Você comprava roupa, sobrasse mais para você jovem já ia dar uma entrada no seu carro, isso movimentava o mercado, gerava empregos fabris, ao contrário de essas mensalidades, esses pagamentos recorrentes que concentram a grana em meia dúzia de empresas de tecnologia, por exemplo.
Em suma, o mercado era maior e mais pulverizado, e nada mais saudável para o capitalismo que a capilarização. Mas para chegar aqui, uma série de truquinhos foram sendo empregados e de verdade a gente nem percebeu. E é por isso que nós estamos falando que o grande reset já começou faz um tempinho. Deixa eu dar alguns exemplos de centralização para vocês. Eu acho que em alguns casos talvez vocês se surpreendam. E reparem, em cada um deles o conceito de propriedade se esvai. Talvez o mais antigo desses exemplos sejam as licenças de software. Você comprava seu computador e a partir daí adquiria os softwares que precisava. Primeiro, para variar, que você pegava era o famoso pacote Office. Tá, se você fosse comprar, né? A pirataria corria solto, mas vamos dizer, comprei o pacote Office, que é aquela porcaria que a gente acaba tendo que ter na nossa máquina e que fez o Bill Gates rico, né? Basicamente porque é um monopólio. Hoje são softwares cada vez mais pesados, no caso do Office, e a cada atualização acabam demandando atualização também do seu equipamento de tempos em tempos, tá? Vamos lembrar, ao contrário de hoje, você comprava a licença do software, você comprava a caixa, né? Que não era barato não, mas ele era seu. E se ele te servisse bem, não ia precisar atualização com recursos. Nossa, agora ele está pintando as células de fúcsia, sabe como é que é? Então, logo você só ia querer comprar uma atualização se você precisasse e não se a Microsoft falasse, olha, você tem que fazer isso aí, senão eu não vou te atender mais. Então a sua máquina podia durar anos, quase que eternamente, figurativamente, claro, porque seu negócio só demandava funções básicas do Excel, e era isso. E como é que é agora? Agora você tem uma assinatura anual, você gasta anualmente dinheiro com algo que não é seu, que não agrega nada ao seu patrimônio, tá? E está sujeito às condições de uso impostas pelo fabricante, impostas pela ferramenta. Se atualizar sempre e fazer com que ele fique mais pesado vai atrapalhar o desempenho da sua máquina, azar. Compre uma máquina nova, ou compre mais memória, ou põe SSD. Não tinha isso. O fato é que seu Excel não é mais seu, assim como o pacote Adobe também não é mais seu. E eu exemplifico aqui. A gente paga aqui pro Saindo da Bolha R$120 por mês para o uso do Adobe Audition, que é o software de edição de áudio, tá? Isso significa R$1.440 por ano, ou mais ou menos R$7.400 em 5 anos, o que é muito mais caro que o preço original do produto. Ah, mas se o Saindo da Bolha tem opção de graça para fazer isso. Isso é verdade, mas sempre teve também, antes mesmo de virar assinatura. Esse não é o ponto. O Adobe Audition é o melhor software nesse sentido que seus pares gratuitos, apesar dos gratuitos não serem obrigatoriamente ruins. Então nesse ponto entram os famosos TOS, os termos de serviço, aqueles contratinhos infinitos que a gente assina digitalmente sem ler, né? Recentemente descobriram, por exemplo, que a Adobe mudou seus termos de serviço sem avisar os consumidores. E sob esses novos termos, tudo que fosse produzido com os pacotes da Adobe, ou seja, imagens, som, layouts, etc., teriam seus direitos compartilhados com eles. Ou seja, você faz um tratamento de imagem bem legal no Photoshop, fica bacana, pimba, eles podem usar, seja como imagem ou como referência para a inteligência artificial. Em outras palavras, você paga mensalmente para os caras pegarem o seu trabalho e revender sem esforço intelectual algum. E isso, obviamente, quando descobriram, caiu a ficha, gerou uma grita geral. E eles tiveram que, meio que na moita também, fingindo que não, mudar de novo os termos de serviço dele para falar, não, imagina, não tem nada a ver, tá? Olha a cara de pau. Ainda assim, mesmo depois das mudanças, as imagens que as pessoas fornecem para comercialização do banco de imagem deles já era. Eles vão ter direito a elas também. E isso se chama roubo de propriedade. E por falar em roubo, vamos lá. Muitas vezes as pessoas falam, se Saindo da Bolha, por que vocês não vendem os e-books de vocês na Amazon? Pois é, nós já pensamos nisso, inclusive traduzir para o inglês para vender lá fora. Mas você sabia que quando você compra um e-book ou um audiobook na Amazon para ouvir em um Kindle, na verdade você está comprando não o produto, e sim uma licença de acesso? Explico. Quando você entra em uma livraria física e compra um livro físico, ou mesmo na Amazon, você compra lá no e-commerce dele, o livro é seu. Você pode emprestar, você pode tacar fogo, se não gostou, você pode comer, você pode fazer o que você quiser. Se você comprar a versão digital, não. Caso, e isso acontece com alguma frequência, a Amazon achar que aquele livro que ela ofereceu para você não é mais adequado, eles tiram o livro da prateleira e você perde acesso a ele, apesar de ter pago por ele. Quer dizer,
apesar de ter pago para ter acesso a ele. E eles nem precisam te avisar em princípio. Recentemente teve uma versão do 1984 do George Orwell que eles retiraram por problemas de aspas, licença. E quem comprou antes disso, dançou, tá? Isso é bem orwelliano, por sinal. E não é só isso, mas se eles acharem que um trecho do livro é, por exemplo, politicamente incorreto, eles podem alterar um trecho do livro sem te avisar, ou mudar a capa, ou fazer o que eles quiserem, porque o livro não é seu. É deles. É isso. Você não tem nada mais, será feliz. Sacou? Ok. E em outros bens, como seu celular, por exemplo. Assim como no caso do seu livro, os fabricantes de equipamento eletrônico também têm, obviamente, acesso aos seus equipamentos. E muita gente vai se lembrar da grita geral que houve contra a Apple, que reconheceu que ela reduzia a velocidade de processamento dos seus celulares mais antigos. Lembra disso? Qualquer que seja a justificativa, isso basicamente é um desrespeito à propriedade privada e ponto final. No dia que o consumidor tirou o equipamento da loja, o produto pertence a ele. Mas o que os fabricantes alegam, via de regra, aliás sempre, está no fato de que a tecnologia embarcada é deles. Ou seja, você pode até estar comprando uma caixa de plástico cheia de pecinha, mas o coração do celular, o conjunto de softwares que rodam lá dentro, não são seus. Isso sendo o meu, no caso o fabricante falando, eu faço o que eu quiser. O processo de obsolescência planejada, então, aqui fica patente. Se o fabricante precisar despejar centenas de milhares de novos produtos a partir da China todo ano, os equipamentos antigos em algum momento vão ter que cair fora, porque caso contrário as pessoas não vão comprar novos. É o caso das tintas de impressora. Você pode perguntar, por que eu preciso de tinta impressora à prova d'água? Quantas vezes seus documentos impressos borraram por causa de espirro de água? Então, se você pudesse escolher entre uma tinta mais barata, que não fosse à prova d'água, e outra mais cara à prova d'água, certamente você iria escolher a mais barata. Mas essa opção não existe, porque a tinta é do fabricante da impressora. Tá? Viajei aqui um pouco, deixa eu voltar à questão da integração de tecnologia em produto. Fazendeiros aí do longínquo Arkansas, lá nos Estados Unidos, plantadores de milho, perceberam um dia que eles iam ter que gastar fortunas para mandar seus equipamentos gigantescos para as concessionárias da John Deere, porque não havia mais como reparar seus tratores na própria fazenda, tá? Eles iam ter que pegar aquelas puta colheitadeiras, botar em cima de caminhão, levar lá na concessionária e devolver. A conta que os caras fazem é rápida, é que passaria a ser, só para começar a manutenção, $2.000 de custos com transporte para levar e tirar da concessionária. Às vezes seriam coisas simples, mas que dependiam de certos, aspas, módulos que são basicamente softwares. A história se repete, mas agora nós não estamos falando mais de uma caixinha de plástico ou de alumínio com um monte de componente dentro como o celular, mas de máquinas agrícolas que custam dezenas de milhares de dólares. É o mesmo princípio. E aí os políticos locais resolveram então passar uma lei por lá, sobre o que eles chamam de direito de reparo. Ou seja, o proprietário teria direito de reparar seu equipamento do jeito que ele quisesse. Justo, né? Pois é. Sabe quem apareceu nas audiências da Assembleia lá, Legislativa do Arkansas para fazer lobby contra essa proposta de lei? E as ideias aí dos fazendeiros de poderem consertar seus próprios tratores? Apareceram representantes da Apple e da Microsoft. E o que a Apple e a Microsoft têm a ver com a John Deere, que era quem estava cuidando dos tratores, que é a dona dos tratores? E o que a Apple e a Microsoft têm a ver com plantação de milho? Nada. Mas eles sabiam que se a lei passasse lá no Arkansas, ia ter uma reação em cadeia que poderia começar a surgir em outros estados e a mina de ouro deles iria pro vinagre. Para vocês terem uma visão da importância dessa batalha, essa legislação ela foi proposta há 4 anos e até hoje não passou. Está na beira, mas não passou. A John Deere, o que ela fez? Ela fez uma série de concessões à comunidade de fazendeiros locais, lá do Arkansas, e em troca, o andamento do projeto legislativo parou. Então acredite em mim, o potencial de tombo dessa turma, se esse projeto de lei andasse, seria gigantesco. Portanto, seja o seu e-book, seja a música que você compôs e gravou no seu laptop, seu celular ou o seu trator, grande parte do que você tem hoje não é mais exatamente seu. Você não terá nada, mas será feliz.
E isso é só o começo. A turma vai por mim, é muito criativa. Eles querem mais que isso. Tem ideia de, por exemplo, puxa, que tal alugar talheres e pratos, alugar o sofá da casa da pessoa? São coisas que são vistas como muita gente. Nossa, que super legal, eu não vou precisar comprar mais nada. Então aquele dinheirinho que te sobrava todo mês e eventualmente você poderia investir ou comprar seu próprio patrimônio, pela ideia maravilhosa desses caras, vai ser transformado em gasto em assinaturas. Aí você junta as peças. Redução de consumo para ajudar o meio ambiente. Vida mais simples é mais legal. Vida de nômade é o futuro. Tudo quanto é considerado cool hoje em dia, vendido como legal hoje em dia, aponta para você abrindo mão da propriedade privada e trocando por sistemas de assinaturas e aluguéis. Só tem um probleminha nisso. Se um dia o locador achar que você não é woke o suficiente, você está fora, sem casa, sem prato, sem conexão de internet, sem conta bancária, sem dinheiro. Então, os novos, aspas, moradores de rua vão ser aqueles que não foram suficientemente obedientes. Não importa se você é músico, fazendeiro ou publicitário. A ideia, então, é que fique quieto, não tenha nada e finja que está feliz. Tá bom? Esse é o futuro que se vende como legal. Bom, é como a gente falou, estamos agora com o nosso primeiro livro físico, mó legal. E como você pode encontrar? Eu vou deixar 3 links para vocês. Um é na loja da editora do PH, a PH Vox, e que é a minha primeira opção, minha opção preferida porque valoriza aquele que apostou no Saindo da Bolha. Mas ele mesmo, o PH, avisa o seguinte: se você comprar na Amazon ou no Mercado Livre, eventualmente você pode conseguir pagar menos porque, por exemplo, quem é da Prime consegue frete grátis por lá, tá? Mas lembrando, gente, esse livro é o mesmo livro do Manual do Guerrilheiro Anti-Woke, tá? Ele tá com outro nome e ele agora é impresso, mas é o mesmo conteúdo. Se você já comprou, não vá comprar de novo para ficar pistola comigo. É que tem gente, inclusive, que comprou o outro e falou assim: eu gostaria de comprar também o impresso. Então, para esses, se você não se importar em ter 2 vezes o mesmo conteúdo, é legal. Para quem não comprou, tá aí sua chance de ter uma versão impressa dele, tá bom? Para essas pessoas eu recomendo de verdade, porque ele ficou bonitão. E pô, gente, é um livro físico, né? Eu vou pedir para vocês, então, não se esquecerem também do nosso Pix, R$ 5, R$10, pingado não é seco. É isso aí então, gente. Obrigado por tudo. Até a próxima. Flash SDB acabou. Fique em paz. Saindo da Bolha.